Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez e estamos felizes, né? Porque estamos finalizando mais um bimestre e iniciando outro, que é o quarto bimestre. Então, o nosso quarto bimestre, como eu cheguei a comentar com vocês, ele se inicia falando a respeito de um gênero textual que nós estudamos no terceiro bimestre, que foi justamente do livro Um Estudo em Vermelho. Então, agora, o nosso conteúdo da apostila vem trazendo um conto policial, seguindo aí nessa linha de raciocínio para aprendizado a respeito dessa literatura policial, certo? Então, vocês vão ter a oportunidade de aprimorar, de alargar esse conhecimento a respeito da literatura policial, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos no módulo 4, é o capítulo 37, certinho? Muito bem. Então, gente, as narrativas policiais, elas tiveram origem em meados do século XIX e ao longo do século seguinte, elas foram se tornando muito populares, tanto na literatura, como no teatro, no cinema, na televisão, nas revistas em quadrinhos, como nós sabemos, né? Porque existem diversos filmes que foram produzidos nesse viés, nessa temática, assim como também programas de televisão, e a gente continua com essa produção policial até hoje, com as séries, com os filmes, cada vez mais alargando essa variedade de textos, de narrativas referentes ao gênero policial. Embora o gênero tenha evoluído muito, os ingredientes básicos, né, os que são, digamos que de base mesmo, permanecem os mesmos, tá? Ou seja, um crime, tem que ter um crime, um detetive, os suspeitos, a investigação de pistas, as coincidências, os álibis, a solução do caso. Então, são elementos que se repetem, ou seja, eles precisam aparecer na história e logicamente, né, eles só vão mudando conforme o autor decide, conforme ele vai escolhendo aí fazer essa narrativa. A história de detetive se distingue tanto do romance padrão como dos romances de crime em geral. Possui estrutura altamente organizada e suas convenções estabelecidas. Então aqui é um texto teórico que fala a respeito de como que essa história se organiza. O que esperamos é o quê, gente? Olha só, um crime central misterioso, que geralmente é um assassinato, né? Como foi o caso lá do livro Um Estudo em Vermelho. Um círculo fechado de suspeitos, cada um com um motivo, com os seus meios e oportunidades de cometer um crime. Um detetive que sempre aparece, sendo ele amador ou profissional, que entra em cena como uma divindade vingadora para resolver tudo. E no final do livro, uma solução que o leitor deveria ser capaz de chegar por dedução lógica das pistas inseridas no decorrer, né, da narrativa, do romance, com astúcia enganosa, mas indispensável honestidade. Então, esses elementos vão se organizando no texto, de modo que a gente consegue aí permear por essa leitura e perceber esses elementos que esse teórico aqui apresenta para a gente, tá? Muito bem. Então, o leitor de uma narrativa policial deveria portar-se como um detetive, ou seja, um detetive clássico, atento a todas as pistas para resolver o caso pela reflexão. Por quê, gente? Porque tudo no texto policial nos traz um indício de uma informação que vai ser útil para a solução do caso, certo? Por isso que é necessário, então, esse olhar atento para o vocabulário, para as ações, para as falas, os personagens, certo? Os pensamentos, os detalhes, as pequenas contradições, tudo isso é importante. E por conta disso nós precisamos ter cuidado, né? Por quê? Porque o autor ele planta muitas pistas falsas para enganar os leitores, no caso, nós. Aqui nós temos um trecho de um texto que está no material de vocês, que eu coloquei aqui, de Randolph Walsh. Ele diz o seguinte:
Eu considero que há dois tipos de leitores de literatura policial: os leitores ativos e os leitores passivos. Os ativos tentam achar a solução antes que o autor a revele. Os passivos se contentam em acompanhar o relato desinteressadamente. Então, nós temos esses dois tipos. E aí, qual é o que você mais se encaixa? Muito bem. Então, agora nós vamos iniciar a leitura de um conto, que é o conto que tem aí no material de vocês, na página 8, certo? Para que vocês, então, prossigam essa leitura individualmente e assim depois vocês possam responder o exercício que vem trazendo a respeito dessa narrativa policial, tá? O título do conto é Sociedade e Tragédia e começa assim. Sinceramente, eu não tinha razões para matar o Dibinho. Quando discuti com ele no bar do Michel, procurei convencê-lo a não se meter com Pola, porque isso poderia arruinar a sociedade. Pola era a pequena do Aurélio. Éramos os três, Aurélio, Dibinho e eu, sócios em atividades, injustamente chamadas de escusas. Sim, porque um golpe de 1 milhão em velhacos bookmakers, por exemplo, não pode ser chamado de negócio desonesto. Esse caso foi assim, eu joguei em São Paulo, no primeiro páreo do Rio, que tem pouco movimento. Aurélio armou o negócio na Gávea e Dibinho, 15 minutos antes do páreo, cortou os fios telefônicos entre as duas cidades. Os banqueiros não puderam descarregar o jogo. Nada de irregular. Quem rouba ladrão? Aí ficou as reticências, né? Então, nesse caso, vocês vão continuar essa leitura, que aqui nós já vimos que foi apresentada o início, né? Colocando aqui os personagens principais e o que aconteceu com eles, relacionados aqui a esse negócio que eles fizeram, tá? E aí a leitura continua das páginas 8 em diante e depois vocês vão, então, responder os exercícios. Esse conto é do escritor Luiz Lopes Coelho, tá? Um advogado e também escritor de literatura policial. Certinho, galera? Então, espero que vocês gostem da continuação da leitura e na nossa próxima aula a gente vai comentar os exercícios dessa leitura que vocês vão fazer. Um cheiro, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.